E se existisse uma linguagem que não usa palavras, mas grupos? Uma forma de pegar um monte de informação bagunçada, sobreposta e deixar tudo limpinho, claro como água. Pois é, essa linguagem existe, e é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Bora lá? Olha, a resposta é bem mais simples do que parece. Tanto um quanto o outro são exemplos de uma coisa que a gente faz o tempo todo sem nem pensar. Organizar o mundo em grupos. Um cacho é um grupo de bananas. Uma lista é um grupo de números. A matemática só deu um nome mais formal para essa ideia: conjunto. Esse aqui é o nosso mapa do tesouro para aprender essa nova língua. A gente começa com a ideia principal, depois aprende a gramática básica, vê o que dá para fazer com isso e no final vamos usar tudo para resolver um enigma e entender por que essa ferramenta é tão poderosa. Então vamos começar pelo básico do básico. A ideia de um conjunto é algo que a gente já entende, é super intuitiva. É isso, simples assim. Um conjunto é só um nome mais chique para um grupo de coisas. Pode ser um cardume de peixes, um cacho de bananas ou os números de 1 a 10. E cada coisinha dentro desse grupo a gente chama de elemento. Bem tranquilo, né? Bom, agora que a gente já entendeu o conceito principal, precisamos aprender a gramática para poder falar essa nova língua. E isso significa conhecer alguns símbolos e regrinhas básicas. Pensa que é tipo a diferença entre o nome de um time de futebol e o nome dos jogadores. O nome do time, que é o conjunto, a gente usa uma letra maiúscula, tipo A. Já os jogadores, que são os elementos, a gente usa letras minúsculas, A, B, C. É só um jeito de deixar tudo organizado. Esse aqui é o nosso primeiro verbo. O símbolo de pertence a mostra a relação entre uma coisa e o seu grupo. Se o X é um jogador no time A, a gente escreve X pertence a A. É uma forma super rápida e precisa de dizer fulano faz parte desse grupo. Agora a gente começa a falar da relação entre os grupos. Imagina que o conjunto A é maçãs e o conjunto B é todas as frutas. Como toda maçã é uma fruta, a gente diz que o A é um subconjunto de B. Esse símbolo permite que a gente veja como os grupos se encaixam uns nos outros, quase como aquelas bonecas russas. Ok, já temos os nomes, já temos as relações, agora vem a parte divertida, as ações. O que a gente consegue de fato fazer com esses conjuntos? A primeira ação é a união. É como dar uma festa e convidar dois grupos diferentes de amigos. A lista total de convidados é a união dos dois grupos. Junta todo mundo, sem deixar ninguém de fora. A intersecção já é o contrário. Em vez de juntar todo mundo, ela procura o que os grupos têm em comum. Se a gente pegar a lista de quem gosta de café e a lista de quem gosta de chá, a intersecção vai ser só aquela galera que gosta de ambos. É o ponto de encontro. E, por último, a diferença. Pensa nisso como uma exclusão. Se a gente pegar o conjunto A e tirar o conjunto B, o que sobra são os elementos que são exclusivos do A, tirando qualquer um que também estivesse no B. Certo. Agora, vamos ver como essa linguagem toda consegue transformar uma bagunça de informações em respostas claras. Vamos ao que a gente aprendeu para resolver um problema que parece um nó na cabeça. E a lista continua. É confuso, né? Os grupos se misturam, se sobrepõem e fica difícil ter uma ideia clara de quem gosta do quê. Tentar resolver isso só lendo essa lista é quase um convite para errar a conta. Aqui estão os números puros do problema. À primeira vista parece ok, mas repara nos totais. 25 gostam de arroz doce, 15 de brigadeiro, 30 de cocada. Se a gente tentar somar só esses três números, dá 70. Mas só tem 57 pessoas no grupo. A conta não fecha. Isso acontece porque tem gente sendo contada mais de uma vez, nas interseções. A gente precisa de uma ferramenta para organizar esse caos. E aqui entra a nossa salvação. O diagrama de Venn, que tem esse nome por causa do John Venn, permite que a gente desenhe esses grupos e suas sobreposições. Ele traz ordem instantânea para essa confusão de dados. E olha só que maravilha, o poder da visualização. O segredo aqui é sempre começar pelo centro, a intersecção de todos os três, as três pessoas que gostam de tudo. A partir daí, a gente vai trabalhando para fora, subtraindo os valores para achar o número de pessoas em cada pedacinho exclusivo. A gente vai desembaraçando os dados passo a passo. Agora sim, depois de organizar a casa, a gente finalmente pode responder à pergunta principal. Com o diagrama pronto, a resposta está na nossa frente. O processo agora é bem direto. Primeiro, a gente soma todos os números que estão dentro dos círculos, para saber quantas pessoas gostam de pelo menos um dos doces.
Isso dá 48. Depois, a gente compara esse número com o total de pessoas da pesquisa, que era 57. A diferença entre um e outro vai nos dar a resposta. 9. A resposta é a 9. Simples, claro e sem dúvida nenhuma. A linguagem dos conjuntos, com a ajuda do diagrama, pegou um problema todo enrolado e nos deu uma resposta exata. Isso é o poder da clareza. Tá, mas a questão é que isso vai muito além de um problema sobre doces, né? O que a gente aprendeu aqui, na verdade, é uma nova forma de estruturar o nosso pensamento. O que vimos aqui é uma habilidade fundamental. Pensa num serviço de streaming de música, criando uma playlist com músicas que estão na lista de curtidas e que foram lançadas nos anos 90. Isso é uma intersecção. Ou uma empresa analisando dados para encontrar clientes que compraram o produto A, mas não o produto B. Isso é uma operação de diferença. É a linguagem que organiza a complexidade, seja na tecnologia, nos negócios ou na ciência. Ela transforma dados brutos em decisões inteligentes. E essa é a questão que fica no ar. Onde mais a gente pode aplicar essa busca por pontos em comum, diferenças e uniões para trazer um pouco de clareza para o caos? A resposta, muito provavelmente, está em todo lugar à nossa volta.